Boa tarde para quem está ligado aqui na TVC Panorama. Muito obrigado pela audiência, né? A audiência que já vem desde as primeiras horas da manhã com os desenhos animados da programação nacional da Rede Cultura de Televisão. Inclusive, se você não sabia, nós somos premiados por esta programação. Nesse momento, eu peço licença para entrar no celular e trazer as principais informações, as notícias, os fatos que aconteceram durante o final de semana e também que aconteceram no período da manhã desta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. Por incrível que pareça, daqui 2 dias já estaremos na segunda quinzena do mês de outubro e, claro, nos aproximando cada vez mais do final do ano. Vamos conhecer o que é notícia no TVC News desta segunda-feira. Camboriú continua a entrega dos uniformes para os alunos da rede municipal. Homem em surto psicótico e armado com 2 facas é detido em um outlet de Porto Belo. Primeiro agito nos bairros realizado no Conde Vila Verde ofereceu mais de 800 serviços para a população. Primeiro Festival Literário de Balneário Camboriú contou com apresentações teatrais, musicais e lançamento de livros. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. O que você está achando das pessoas que estão no trânsito? Bom, os números falam muito mais alto do que a habilidade dos motoristas. Infelizmente, os números são realmente preocupantes. E aí, algumas conversas vindas de Brasília têm preocupado como um todo, o público em geral e principalmente o pessoal do Centro de Formação de Condutores. Por quê? O ministro disse que há a intenção de não exigir mais que os novos motoristas passem por uma aula prática e teórica que hoje é muito bem feita, inclusive pelo Centro de Formação de Condutores. E aí, a Traesc, que é a Associação de Trânsito do Estado de Santa Catarina, está numa campanha e muito preocupada. E nós, que utilizamos o trânsito, também estamos preocupados. Afinal de contas, pode acontecer a qualquer momento um acidente e, infelizmente, as pessoas, para enfrentarem o trânsito, estão ali contando, inclusive, com outras pessoas que podem estar na frente, atrás ou do lado. Evitar acidentes é necessário e, para isso, a conscientização e as aulas que passam justamente nas salas das autoescolas, que são o Centro de Formação de Condutores, são fundamentais. A Iomara Ribeiro está aqui comigo, ela é presidente da Associação de Trânsito de Santa Catarina, para falar sobre essa preocupação das pessoas que fazem, que são os proprietários das CFCs, que são o Centro de Formação de Condutores, e também a preocupação como um todo da comunidade. Iomara, presidente, boa tarde. Oi, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham pelos canais da TVC. E nós estamos aqui realmente para falar um pouquinho dessas mudanças que o ministro anuncia, mas que, na verdade, a gente acredita que tem muito a acontecer ainda. Certo, vamos lá então. Vocês estão numa campanha. O que é esta campanha? Vocês pretendem, nesta campanha, atingir a população ou o seleto grupo de deputados que está em Brasília e senadores também, que na verdade vai passar primeiro pelas mãos deles? Exato. Então, nós, aqui em Santa Catarina, nós representamos mais de 400 centros de formação de condutores, as autoescolas, né? E a gente está muito preocupado com essa proposta do ministro, porque a gente entende, primeiro, que é uma proposta populista de cunho eleitoreiro. Nós estamos lançando essa campanha Primeira CNH pela Vida contra o Populismo. Essa campanha a gente visa atingir todas as pessoas, não somente os centros de formação de condutores, tampouco somente os deputados, porque é uma campanha pela vida. Então é necessário que todos que estejam envolvidos nesse cenário de trânsito, eles abracem essa causa, porque essa proposta do ministro, é importante que a gente diga que ela é inicialmente somente uma proposta mesmo, foi uma fala do ministro, está em consulta pública. É importante a gente dizer para toda a população que quem está fazendo o seu processo de habilitação, que continue no seu processo junto à sua autoescola, porque isso é apenas uma consulta pública, diferente do que vem sendo divulgado. Ainda tem muita coisa para acontecer, esse processo ele exige um debate amplo,
o setor ainda não foi envolvido. Nas últimas conversas que nós tivemos com o secretário nacional de trânsito, ele admitiu que a autoescola é importante nesse processo, entendeu o porquê que nós defendemos algumas questões como comando duplo, como vínculo ao centro de formação de condutores. Então, tudo isso foi esclarecido a ele levaria isso tudo ao ministro. E também, como tem dado muita falha nessa questão da consulta pública nas manifestações, as pessoas não estão conseguindo acessar o site, a gente vê que é uma situação que vai muito para frente ainda, então exige muita discussão. Os deputados, os parlamentares, nós estamos conversando com eles também, nós tivemos um apoio muito grande em Brasília contra essa medida do ministro, porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de segurança no trânsito. Além do mais, os valores anunciados pelo ministro, eles não vão chegar a essa redução de 80%. Bom, é preocupante mesmo, né? Afinal de contas, quem faria esse papel de preparar as pessoas? Isso ficaria por conta dos Detrans? Ficaria por conta das famílias? Quem iria substituir esse trabalho tão bem feito que hoje é realizado pelo Centro de Formação de Condutores? A proposta do ministro é que você tenha instrutores autônomos. Só que o problema dessa minuta, ela vai além da questão de quem vai dar as aulas. Primeiro porque ele não estabelece uma carga horária mínima. Ou seja, qualquer pessoa que decidir ir lá fazer o teste, como era feito antigamente, vai lá e faz. Ou seja, todo esse período de construção do Código de Trânsito, da Penatrans, que é a década de segurança no trânsito, que a gente visa a redução do número de acidentes, está sendo colocado em risco. Eu costumo dizer até que o SUS vai colapsar se essa medida for adiante, porque hoje nós já temos um número muito alto de acidentes, o SUS já está respirando por aparelho, porque o nosso Sistema Único de Saúde está bem precário, e se aumentar o número de acidentes, eu vejo que vai colapsar esse sistema de saúde, porque um dos maiores números de atendimentos nos hospitais públicos já é de acidentados, ou seja, essa situação tende a se agravar ainda mais. Então, o que ele pretende é colocar os instrutores autônomos, e aí nós temos uma outra situação, que nessa minuta não está sendo previsto o comando duplo para a realização das aulas, que ele é muito importante para evitar acidentes, e também essa minuta ela exclui as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, aquelas pessoas que precisam do veículo adaptado, intérprete de Libras, elas estão sendo excluídas totalmente desse processo de habilitação nesse novo formato. Então, acho que exige muita discussão ainda. Não acredito que essa medida vá para frente. Nós estamos fazendo um trabalho muito amplo em Brasília, conversando com diversos ministros, com políticos, com o próprio secretário da Senatran, e eu, particularmente, até por ser defensora da educação para o trânsito, não acredito que isso vá adiante, até porque existe um comparativo nessa situação. Se você for analisar, o ministro diz o seguinte: 20 milhões de pessoas dirigem sem CNH. Será que o problema está na conquista da CNH, está na busca por esse serviço, ou está na falta de fiscalização? Outra situação, muitas pessoas dirigem sem capacete, então porque o capacete é caro, eu vou deixar ele, deixá-lo de tornar obrigatório o uso do capacete. Não é essa a visão que a gente deve ter, enquanto responsáveis por um trânsito mais seguro. Acho que a gente deve pensar isso de uma forma muito mais técnica, mais ampla, e dar acesso realmente para todas as pessoas ao processo de habilitação. E aqui eu faço um alerta para todos, porque se a habilitação ela é cara em decorrência das exigências feitas pelos órgãos responsáveis. Ou seja, a Senatran impõe um custo muito alto para o Centro de Formação de Condutores. De que forma? Hoje eles exigem 2 veículos adaptados, 2 motos, uma pista de moto, a sala tem que ter sala de aula, tem que ter uma sala de diretor-geral, uma sala de diretor de ensino, uma recepção adaptada, 2 instrutores, no mínimo um diretor-geral e um diretor de ensino.
Ao longo dos anos, os centros de formação de condutores eles vêm perdendo o serviço. Ou seja, todo esse custo, além de combustível, enfim, outros custos operacionais, está sendo diluído dentro do processo de primeira habilitação. Além disso, o ministro ele não fez o dever de casa. Por quê? Porque no estado dele a habilitação custa R$ 2.400, ou seja, desse valor R$ 1.100 corresponde a taxas dos Detrans. E ele fala que não vai mexer no valor das taxas. Então, se ele não vai mexer no valor das taxas, é impossível chegar a essa redução de 80% no valor da habilitação. Então, é ilusório essa situação, essa redução que a população está esperando, porque enquanto não se mexer na questão da estrutura dos Detrans, nós não vamos ter uma redução de custo. Aqui em Santa Catarina mesmo, nós tivemos a suspensão de uma portaria pela terceira vez consecutiva, através de decisão judicial, que ia encarecer ainda mais o processo de habilitação. Ou seja, nós temos todos os encargos da regulamentação federal e aí cada Detran escolhe ainda como que vai fazer esse processo, encarecendo ainda mais as exigências para essas empresas. Tá certo. Ilmara, muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, porque esse é um assunto de interesse geral. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigada. Sucesso aí na campanha. Posso deixar só um recado para a população? Sim. Então, eu gostaria só de dizer para todos que estão fazendo o seu processo de habilitação que deem continuidade, que não esperem, porque isso é uma medida eleitoreira. Nós estamos em um ano pré-eleitoral. Então, todo ano pré-eleitoral surge essa proposta de acabar com as autoescolas. Mas nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos falando de vidas, de preservação de vidas. Ou seja, eu não acredito que essa medida vá adiante e peço para que todos aqueles que estão fazendo seu processo de habilitação que deem continuidade. O setor já foi muito impactado pelas falas do ministro e as coisas não acontecem assim do dia para a noite. Tem que ter muita discussão ainda e muita responsabilidade. Tá certo. Muito obrigado. A gente segue acompanhando. Obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde. E a gente segue com a pauta do TVC News de hoje. No final de semana, nós tivemos o Festival Literário, valorizando autores locais aqui em Balneário Camboriú. O primeiro Festival Literário de Balneário Camboriú ocorreu até domingo, com uma programação gratuita em diferentes lugares da cidade. A importância é a gente retomar a valorização da literatura, do livro, da leitura, da escrita, como algo central nas nossas vidas e que precisa ser incentivado. Então, o público-alvo, é claro, é toda a população, de modo, independente da faixa etária, da faixa de renda, a gente precisa estimular esse hábito na vida das pessoas, né? Claro que quanto mais cedo, né, nas crianças, e por isso que a gente tem a contação de história, a gente tem várias atividades voltadas para as crianças também, para livros infantis e nessa perspectiva, porque quanto mais cedo se pegar esse hábito da leitura, ou isso é incentivado pelas famílias, pelos pais, com certeza a pessoa vai levar isso para a vida. Voltada à formação de leitores, o festival visa criar um ambiente democrático, inclusivo e inspirador, fortalecendo o cenário literário e cultural de Balneário Camboriú. Quero parabenizar toda a equipe que organizou o evento, toda a equipe que trabalhou de maneira direta e indireta para a realização desse evento. É muito maravilhoso, é gratificante perceber que um evento como esse oportuniza as pessoas pensarem e agirem de um jeito diferente. Além do teatro, o SESC e a Casa Linhares também receberam atividades do festival, como espetáculos teatrais, apresentações musicais, saraus de poesia e também lançamento de livros. Muito bem, importante a valorização dos autores locais e que mais festivais literários aconteçam aqui para mostrar quem são os nossos talentos e a habilidade de cada um deles. A gente vai fazer um intervalo agora, mas voltamos já com outras informações. Camboriú continua a distribuição de uniformes e ainda um homem em surto psicótico com 2 facas foi capturado por populares dentro do Outlet Shopping de Porto Belo. Já, depois do intervalo.